Seja muito bem-vindo ao episódio 5 da série Provérbios Explicado, Sabedoria que vem do alto. Hoje nosso tema é sobre sabedoria na liderança e no autocontrole. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, te convido a assisti-los depois deste. No primeiro, falamos sobre o valor da sabedoria, capítulos 1 a 9. No segundo, estudamos o caminho do justo e do ímpio, capítulos 10 a 15. No terceiro, aprendemos sobre a sabedoria que vem do alto, capítulos 16 a 22. E no quarto, mergulhamos em Conselhos dos Sábios, capítulos 22 a 24, onde vimos como a prudência e a disciplina moldam o caráter de quem teme ao Senhor. Antes de continuar, já aproveite para se inscrever no canal Deus e Eu, deixar o seu like e compartilhar este estudo com alguém que precisa de direção espiritual. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra e fortalecer esta comunidade de fé. Hoje, vamos seguir nossa jornada pelos capítulos 25 a 29, uma coletânea de provérbios reunidos pelos homens do rei Ezequias, cerca de 200 anos após Salomão. Esses ensinamentos falam sobre liderança, justiça, paciência, humildade e domínio próprio. Aqui, a sabedoria é vista como ferramenta essencial para quem deseja viver com equilíbrio e influenciar outros com integridade. A pergunta que nos guia neste episódio é direta e profunda. Você tem deixado que a sabedoria de Deus molde suas atitudes e decisões diárias? Muitas vezes, queremos exercer influência, liderar ou ensinar, mas esquecemos que a verdadeira autoridade vem de um coração submisso a Deus. E é justamente isso que os provérbios desta parte nos ensinam, que a sabedoria não se impõe com força, mas se manifesta com justiça, mansidão e discernimento. Então, prepare o coração, abra a mente e permita que o Espírito Santo fale com você. Porque hoje vamos aprender que sabedoria não é apenas ter conhecimento, mas saber governar a si mesmo antes de tentar guiar os outros. O capítulo 25 inicia esta nova sessão do livro de Provérbios com conselhos reunidos pelos homens do rei Ezequias. Ensinamentos que ecoam séculos depois das palavras de Salomão, mostrando que a sabedoria de Deus permanece viva e atual em todas as gerações. Logo no início, aprendemos que a verdadeira grandeza não está na posição que alguém ocupa, mas no coração com que lidera. Provérbios 25, versículo 2, diz: Glória de Deus é encobrir as coisas, mas glória dos reis é esquadrinhá-las. Deus revela sua glória em mistérios profundos e cabe ao homem sábio buscar discernimento com humildade. A liderança espiritual, seja em casa, no trabalho ou na igreja, nasce de um coração que busca entender antes de decidir, ouvir antes de falar e servir antes de ser servido. Mais adiante, Salomão nos lembra sobre o perigo do orgulho e a importância de permanecer humilde. Provérbios 25, versículos 6 e 7 ensinam: Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. A sabedoria de Deus inverte a lógica do mundo. O humilde é exaltado e o soberbo é abatido. Quem busca reconhecimento acaba frustrado. Quem serve em silêncio é honrado por Deus. A humildade é o alicerce da liderança sábia. É ela que preserva o coração de se corromper pelo poder, pela vaidade ou pela ambição. Salomão também fala sobre o equilíbrio nas palavras. Provérbios 25, versículo 11 declara: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A sabedoria não fala muito, fala certo. Ela sabe quando corrigir e quando calar, quando aconselhar e quando apenas ouvir. Quem é guiado pelo Espírito Santo aprende a usar as palavras como instrumentos de cura e não de ferida. E por fim, encontramos uma linda comparação em Provérbios 25, versículo 28.
Como cidade derrubada, sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A liderança verdadeira começa dentro de nós. Quem não governa o próprio temperamento não pode guiar os outros com justiça. O domínio próprio é a muralha da alma. Protege o coração contra a ira, o orgulho e a pressa. O capítulo 25 nos ensina que governar não é mandar, é servir. E toda pessoa que exerce influência, seja pai, mãe, pastor, chefe, amigo, precisa aprender que a autoridade sem humildade é perigosa, mas a sabedoria temperada com amor gera respeito, equilíbrio e paz. O capítulo 26 de Provérbios nos leva a refletir sobre um dos maiores desafios da vida espiritual: como lidar com a tolice, tanto a dos outros quanto a nossa própria. Salomão contrasta aqui o comportamento do sábio com o do insensato, mostrando que a sabedoria não está apenas no que falamos, mas também no que evitamos dizer. Provérbios 26, versículo 4, ensina: não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Este versículo nos mostra que, às vezes, o silêncio é a resposta mais sábia. Nem toda provocação merece uma resposta e nem toda discussão precisa ser vencida. Responder com ira ou orgulho é descer ao mesmo nível do insensato. E a sabedoria verdadeira nos chama a agir com serenidade, não com reatividade. Mas no versículo seguinte, Salomão complementa. Provérbios 26, versículo 5 diz: responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Isso parece uma contradição, mas na verdade é um discernimento. Há momentos em que o silêncio edifica e há momentos em que a verdade precisa ser dita. A sabedoria consiste em discernir quando falar e como falar, sem dureza, mas também sem omissão. Salomão prossegue descrevendo o comportamento do tolo, dizendo em Provérbios 26, versículo 11: como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que repete a sua estultícia. A repetição do erro é o sinal da falta de sabedoria. Deus, em sua graça, nos chama a aprender com as quedas, não a permanecer nelas. O tolo volta ao pecado como quem se alimenta daquilo que o destrói. O sábio, ao contrário, reconhece o erro, se arrepende e busca transformação. Mais adiante, Salomão alerta para outro perigo, o da preguiça disfarçada de justificativa espiritual. Provérbios 26, versículo 13 diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Essa imagem mostra como a desculpa paralisa o crescimento. O preguiçoso sempre encontra um motivo para não agir, enquanto o sábio confia em Deus e segue adiante, mesmo com medo. A fé verdadeira vence a inércia. O temor do Senhor vence a justificativa. E o capítulo termina com uma reflexão sobre o poder destrutivo das palavras falsas. Provérbios 26, versículo 28, ensina: a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira causa ruína. As palavras são sementes, elas podem gerar paz ou destruição. O tolo usa a língua para ferir, o sábio para restaurar. Por isso, Deus nos chama a cultivar um coração puro, porque é do coração que brotam as palavras que edificam ou destroem. O capítulo 26 é um alerta e um espelho. Ele nos faz refletir se estamos construindo pontes com nossas palavras ou cavando abismos com nossas reações. A sabedoria do alto nos ensina que o verdadeiro discernimento não está em falar muito, mas em falar com propósito e amor. O capítulo 27 de Provérbios nos ensina sobre relacionamentos verdadeiros, aqueles que moldam o caráter e revelam quem realmente somos. Salomão mostra que a sabedoria também se manifesta nas amizades, nas correções e na forma como lidamos com as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Provérbios 27, versículo 6 diz:
Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A sabedoria divina nos lembra que nem toda palavra doce vem de um coração sincero e nem toda correção é sinal de rejeição. O verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade com amor, mesmo quando dói, porque se importa com o nosso crescimento espiritual. Enquanto o inimigo elogia para agradar, o amigo aconselha para salvar. Mais adiante, Salomão nos ensina sobre o valor da constância e da presença. Provérbios 27, versículo 10, declara: Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Não entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Deus usa pessoas para nos sustentar em tempos difíceis. Por isso, cultivar amizades verdadeiras é parte da sabedoria que vem do alto. A independência excessiva pode parecer força, mas na verdade, a comunhão é que nos fortalece. O sábio entende que ninguém cresce sozinho. Crescemos juntos em amor e em verdade. Salomão também traz um princípio poderoso sobre autoconhecimento. Provérbios 27, versículo 19 diz: Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Esse versículo nos mostra que o coração revela quem realmente somos. Podemos disfarçar palavras, mas não escondemos intenções. Por isso, Deus trabalha primeiro no interior, moldando nossa mente e purificando nossas motivações. A verdadeira integridade começa quando deixamos o Espírito Santo nos confrontar e transformar de dentro para fora. E o capítulo termina com uma das lições mais práticas de toda a sabedoria bíblica. Provérbios 27, versículo 23. Ensina: Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Cuida bem dos teus rebanhos. Aqui, Salomão nos lembra que a sabedoria também se manifesta no cuidado, seja com pessoas, com responsabilidades ou com o que Deus nos confiou. O sábio é vigilante, diligente e fiel nas pequenas coisas. A negligência leva à perda. O zelo traz prosperidade e paz. O capítulo 27, portanto, é um convite à maturidade relacional. Aprenda a valorizar quem fala a verdade, a cuidar das pessoas que Deus colocou ao seu redor e a viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. A sabedoria se revela não apenas no que dizemos, mas em como amamos, servimos e permanecemos fiéis ao propósito que Deus nos confiou. O capítulo 28 de Provérbios traz uma mensagem poderosa sobre justiça e retidão. Salomão nos mostra que viver com integridade é o verdadeiro caminho da segurança e da bênção. A sabedoria aqui não está nas aparências, mas nas escolhas diárias de quem teme a Deus e decide permanecer fiel, mesmo quando o mundo segue pelo atalho da corrupção e da conveniência. Logo no primeiro versículo, encontramos uma verdade profunda. Provérbios 28, versículo 1 diz: O ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo é corajoso como o leão. Quem anda na luz não precisa temer a exposição. A integridade gera coragem, porque a consciência limpa é o escudo do justo. Mas quem vive no engano, mesmo quando ninguém o acusa, é dominado pelo medo e pela culpa. A sabedoria do alto nos chama a viver de forma transparente diante de Deus e dos homens. Mais adiante, Salomão declara em Provérbios 28, versículo 6: Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de caminhos tortuosos, ainda que seja rico. A riqueza sem justiça é vazia, e o sucesso sem caráter é ruína disfarçada. Deus não mede o homem pelo que ele possui, mas pelo coração com que ele vive. A integridade é um tesouro que o tempo não corrompe, e o céu recompensa aqueles que escolhem a verdade, mesmo quando ela custa caro. Salomão também fala sobre o poder da confissão e o valor do arrependimento. Provérbios 28, versículo 13, ensina: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
A sabedoria divina não nos pede perfeição, mas sinceridade. Deus não rejeita o coração quebrantado. Ele cura, restaura e transforma. Esconder o pecado é viver aprisionado. Confessar é abrir a porta para o perdão e a liberdade. E mais adiante, no versículo 26, está um alerta que atravessa gerações. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Enquanto o mundo diz, acredite em você, Deus nos diz, acredite em mim, eu cuido de você e guio o teu caminho. Aquele que confia apenas em si mesmo tropeça, mas o que deposita sua segurança no Senhor permanece firme. A sabedoria é a arte de depender. Depender de Deus em cada decisão, em cada passo e em cada estação da vida. O capítulo 28 nos convida a escolher o caminho da verdade, mesmo que ele seja estreito, porque no fim é melhor ser íntegro e ter paz com Deus do que ser aplaudido pelo mundo e viver em conflito com a própria alma. Quem anda na justiça caminha com coragem, vive com propósito e descansa na certeza de que o Senhor é sua defesa, seu sustento e sua recompensa. O capítulo 29 encerra esta sequência de provérbios compilados pelos homens do rei Ezequias, trazendo conselhos preciosos sobre liderança, justiça e domínio próprio. Aqui, Salomão mostra que a verdadeira autoridade nasce da sabedoria e que governar, liderar ou influenciar exige antes de tudo um coração submisso a Deus. Provérbios 29, versículo 2 diz, quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. A sabedoria divina revela que o bem-estar de uma comunidade depende do caráter de quem a lidera. O líder justo inspira confiança, promove paz e age com compaixão. Mas o líder corrupto gera medo, injustiça e confusão. Por isso, a verdadeira liderança não é questão de posição. É um reflexo de um coração temente ao Senhor. Mais adiante, Salomão adverte sobre a importância da disciplina e do ensino. Provérbios 29, versículo 15 diz, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Aqui, a sabedoria nos ensina que a correção, quando feita com amor, é um ato de cuidado. A ausência de disciplina não é liberdade, é abandono. E o mesmo princípio se aplica à vida espiritual. O cristão que rejeita a correção perde o rumo. Aquele que aceita o ensino cresce em maturidade e graça. Outro versículo marcante está em Provérbios 29, versículo 18. Não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A visão espiritual é o norte que mantém o coração firme. Quando o homem perde de vista a vontade de Deus, sua vida se torna confusa, vazia e sem direção. Mas aquele que se guia pela palavra caminha em segurança, porque a luz da verdade dissipa as trevas da dúvida e do engano. Salomão encerra o capítulo com um princípio profundo sobre humildade e dependência. Provérbios 29, versículo 23, ensina: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A sabedoria celestial exalta o humilde e resiste ao orgulhoso. Quem reconhece sua limitação e busca a direção de Deus é elevado no tempo certo, porque o Senhor honra os corações que se rendem à sua vontade. O capítulo 29, portanto, é um chamado à responsabilidade espiritual. Seja você líder, pai, mãe, mentor ou servo, lembre-se de que toda autoridade é um ministério. E o maior exemplo de liderança é Jesus Cristo, o Rei que serviu, o Mestre que ensinou e o Senhor que se humilhou para nos salvar. A verdadeira sabedoria não busca poder, mas propósito, não busca ser servido, mas servir. E é nessa entrega que o Espírito Santo nos ensina a liderar com justiça, falar com discernimento e viver com um coração moldado pela vontade de Deus.
Chegamos ao fim deste episódio da série Provérbios Explicado, e o que aprendemos hoje é um verdadeiro guia de sabedoria para a vida prática. Entre os capítulos 25 e 29, Salomão nos mostrou que a sabedoria não se limita às palavras. Ela se revela nas atitudes, na paciência e no modo como tratamos as pessoas. Vimos que o rei sábio governa com justiça, que a correção é um ato de amor e que a humildade é o caminho da honra. Aprendemos também que a verdadeira liderança começa dentro de casa e que o domínio próprio é um dos sinais mais evidentes de um coração sábio e maduro. Esses capítulos nos lembram que viver com sabedoria é saber esperar o tempo de Deus, agir com prudência nas decisões e reconhecer que toda a autoridade, toda vitória e toda influência vem do Senhor. A sabedoria não busca reconhecimento, busca obediência. E quando ela encontra espaço no coração, transforma o modo como trabalhamos, lideramos e nos relacionamos. Que essa reflexão desperte em nós o desejo de viver de forma justa, paciente e íntegra diante de Deus. E que cada conselho de Provérbios 25 a 29 se torne prática viva em nossas escolhas, palavras e relacionamentos. Agora, vamos orar juntos, pedindo que o Espírito Santo nos ensine a aplicar esses princípios no dia a dia, para que sejamos guiados não pelo orgulho, mas pela graça, não pela pressa, mas pela paz, não pela nossa vontade, mas pela sabedoria que vem do alto. Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Hoje aprendemos que a sabedoria não é apenas um conhecimento, mas uma forma de viver, um coração que te honra em tudo o que faz. Pai amado, ensina-nos a liderar com justiça, a servir com humildade e a agir com discernimento em todas as áreas da vida. Dá-nos um espírito ensinável, pronto para ouvir e obedecer a tua voz. Que em nossas palavras haja graça e em nossas atitudes, paciência e equilíbrio. Em Provérbios 29, versículo 18 diz: não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Senhor, renova em nós a visão espiritual. Não queremos viver movidos por opiniões humanas, mas pela direção do Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, cada pessoa que ora conosco neste momento. Fortalece os corações cansados, dá sabedoria aos que lideram, paz aos que servem e discernimento aos que estão diante de decisões importantes. Livra-nos da arrogância, da impulsividade e da busca por reconhecimento e ensina-nos a andar com humildade e temor diante de Ti. Que sejamos líderes no amor, testemunhas da Tua graça e exemplos vivos de sabedoria nas nossas famílias, no trabalho e em toda convivência com o próximo. E que tudo o que fizermos reflita o caráter de Cristo, o Rei que serviu, o Mestre que ensinou e o Senhor que nos amou até o fim. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Antes de encerrarmos este episódio, quero te fazer um desafio de fé. Durante esta semana, antes de reagir a qualquer situação, ore e declare: Senhor, dá-me sabedoria para falar com amor, agir com justiça e responder com calma. Em Provérbios 25, versículo 28 diz: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Esse versículo nos lembra que o domínio próprio é uma muralha espiritual. Quando aprendemos a ouvir antes de falar e a esperar antes de agir, permitimos que Deus governe as nossas emoções e transforme os nossos relacionamentos. Seja no lar, no trabalho ou em qualquer ambiente de influência, escolha liderar com sabedoria. Busque servir com amor, agir com prudência e falar guiado pelo Espírito Santo. A verdadeira força está em quem permanece calmo quando tudo à volta tenta tirar a paz. Declare nos comentários:
Eu escolho viver com sabedoria e domínio próprio, guiado pelo Espírito Santo. E compartilhe este estudo com alguém que também deseja crescer em maturidade espiritual e aprender a viver segundo a sabedoria que vem de Deus. Na próxima semana, continuaremos nossa jornada com o episódio 6 da série Provérbios Explicado. Lições finais de sabedoria, capítulos 30 e 31. Onde veremos como o temor do Senhor molda o caráter e revela o valor da mulher virtuosa. Nos vemos na próxima oração. Até lá, receba o meu abraço em Cristo e lembre-se sempre: a minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Que Deus te abençoe com sabedoria, serenidade e domínio próprio em cada passo da tua caminhada.